Continua nos explicando o Alter Rebbe o texto da nossa oração, particularmente a oração matinal, a reza de Shacharit. Nós vimos que a essência, o objetivo da reza é interiorizar, trazer para dentro de nós, no fundo da nossa mente, do nosso coração, a consciência da unicidade divina como a única existência absoluta é apenas e tão somente Deus. E agora o Alter Rebbe vai nos explicar que nós falamos por que é necessário rezar todos os dias, ou por que nós repetimos de diversas formas, em diferentes estilos, mas essa mesma ideia é repetida no decorrer da nossa reza algumas vezes. Então explica e esclarece o Alter Rebbe de fato, esse conceito da unicidade de Deus tem que ser repetido diversas vezes, muitas vezes, até a tal ponto que ele fique afixado no nosso coração, como se fosse de uma forma palpável, como algo que você está vendo a olho nu, com teus olhos carnais, com teus próprios olhos. E conforme a gente já tem dito algumas vezes, tem explicado que essa é a nossa limitação, a nossa dificuldade. Nós somos seres, almas incorporadas, ou seja, possuímos uma alma sagrada, uma alma divina, mas essa alma está, não só que está revestida no corpo físico, muitas vezes ela está enclausurada, presa no corpo físico, não é? Até às vezes sob predominância, sob domínio da alma animal, que também, a alma orgânica animal, que também está presente no corpo físico, muitas vezes prevalecendo, predominando. E o habitat também que nós vivemos. Nós estamos cercados só de físico, do material, mundo materialista, e etc. E tudo acaba direcionando e conduzindo a pessoa para isso. Para a pessoa conseguir se desprender. E esse é o nosso desafio. Nisso consiste a missão da nossa alma, nossa vinda aqui para esse mundo. Mesmo estando aqui onde há olho nu, de forma superficial, tudo que você vai ver debaixo do teu nariz de forma clara, palpável, é apenas o físico e material. Por isso muita gente vai dizer, vai achar, bom, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que almejar na vida, o que eu tenho que desejar, e o meu sucesso como pessoa, etc., é acumular, não é? Quanto mais eu tiver no campo físico, ou melhor, ou no material, então isso representa mais sucesso, mais poder, mais capacidade, mais prestígio, o que for. Mas esse é o nosso grande desafio. Perceber que na realidade todo o campo físico material é apenas o que nós vemos é a casca. Isso é a parte superficial. Não é nisso que consiste não só a nossa missão, não é nisso que consiste a nossa razão de ser, o nosso objetivo de vida, o nosso propósito. Não é aí que nós vamos encontrar a nossa realização pessoal, inclusive. Por quê? Porque tudo isso ou é uma ilusão de ótica ou é quase uma armadilha. E esse é o desafio. Nós fomos colocados nesse mundo que nos envolve de todos os lados, apenas com físico e material, e o nosso desafio é saber se desprender disso, saber perceber que há algo por trás ou por dentro da matéria, que é a espiritualidade, que é a divindade, que está oculta e camuflada, é isso que nós devemos buscar, devemos procurar, e isso é a verdadeira essência, a verdadeira existência de tudo. A existência real, isso é o que existe de consistente de fato. E aí que nós devemos concentrar os nossos esforços e buscar, aí, se aprofundando nisso, na espiritualidade, na divindade, a nossa realização, inclusive. Mas como não é uma coisa fácil a gente se desconectar do físico, do material, buscando o espiritual. Então, isso que ele nos diz, por isso é necessário, não basta apenas ler, falar uma vez sobre isso, ou 3 vezes. É necessário meditar, refletir, se aprofundar, quase até se obcecando nessa ideia, até a pessoa conseguir imergir nesses conceitos de forma tal que ele fique fincado nisso, como se ele estivesse vendo algo que nós vemos com nossos próprios olhos. Para nós é algo muito real, muito palpável, que ninguém vai dizer para nós, não, isso não existe, ou etc. Não, eu vi com os meus próprios olhos.
problema é que com os olhos carnais a gente não consegue enxergar a espiritualidade, a gente não vê divindade. Tzadikim, grandes pessoas espiritualizadas, elevadas, eles conseguem desenvolver uma percepção para assuntos espirituais, eles conseguem captar a espiritualidade de uma forma praticamente tangível, mas nós, seres humanos comuns, etc., que estamos tão envolvidos no campo físico e material, nós temos essa dificuldade de se desprender, de desagarrar de todo o materialismo, em busca do espiritual. Por isso ele nos diz, é necessário refletir e meditar sobre essa ideia da unicidade de Deus muito e bastante, diversas vezes, até que isso fique enfincado, fique afixado no nosso coração, como algo que nós estivéssemos vendo a olho nu, vendo com os nossos próprios olhos. Então, aqui nos explica o Alter Rebbe por que a necessidade dessa repetição, ou dessa insistência em meditar e refletir, e vários versículos que evocam esse conceito, etc., como a gente diz e repete na reza, de forma extensa e detalhada, porque como ele nos diz, todo o objetivo da reza, quando a pessoa estiver fora da reza, quando ele está nos negócios, quando ele está no trabalho, em outros afazeres, lá vai ser difícil se desprender e sentir de forma explícita ou visualizar, por assim dizer, divindade. Qual o momento de fazer isso? Durante a oração. Durante a oração a pessoa deve, esse é o exercício de elevação, onde a pessoa deve se desprender e se elevar para o espiritual, até que ele consiga, por assim dizer, tatear, como se ele estivesse vendo de fato divindade. Então, para se chegar a essa conscientização da unicidade de Deus, que o mundo que nós vemos, a parte superficial, material, isso não só que não é essencial, isso não, nem vida própria tem, não tem existência autônoma, isso nada é. O que existe de fato e real é a divindade, Deus, mundo. Para se chegar a essa conscientização de uma forma fixa dentro de nós, de uma forma absoluta, para que o ser humano ele se conscientize disso com plena convicção e que esse conceito esteja enraizado dentro dele de forma genuína, de forma verdadeira, como se ele estivesse vendo isso, percebendo a olho nu. Quando a gente olha na nossa frente, então a gente vê objetos, a matéria para nós é algo, não é? Eu vejo a árvore, eu vejo a mesa, eu sinto que existe. A faísca divina, a espiritualidade que há por trás disso, a gente não vê olho nu. O exercício da oração, o objetivo nosso na hora da oração é captar a espiritualidade que existe no mundo, que é o essencial, que é a razão de ser do universo. Sem isso o mundo não existe, né? E sentir e perceber isso como se a gente estivesse vendo a olho nu. E não apenas algo, por exemplo, que a pessoa ouviu, escutou, ouviu dizer, contaram para ele. E a pessoa ouviu, ele pode dar credibilidade a quem contou, mas isso não está interiorizado, internalizado na pessoa como algo que ela viu com os próprios olhos. Aqui a ideia da tefilá, da oração, objetivo é fazer com que a divindade, a espiritualidade do mundo seja perceptível para o indivíduo, que a pessoa sinta, perceba isso como algo que ela viu com os próprios olhos. Ela não vai ver a olho nu, mas através do olho da mente, quando a pessoa meditar, refletir, se aprofundar, não é? Se imergir nesse assunto, nessa ideia, diversas vezes, até sentir de forma palpável. Nos diz o Alter Rebbe, ele associa isso com um versículo que fala Ksil bebchinat choshech olech, Ksil bachoshech yalech, que o tolo ele anda, ele caminha na escuridão. Então ele diz, o que significa isso? Ele fala, isso se assemelha como uma pessoa, talvez o sujeito ele é o dono da casa, e ele conhece a sua casa, sabe onde está a mobília, onde estão todos os objetos, mas se ele anda no escuro, mesmo que é na sua casa onde ele está familiarizado, por mais que teoricamente ele sabe onde se encontram todos os objetos, os móveis, mas no final das contas, por estar no escuro, ele pode acabar tropeçando e caindo, esbarrando nos próprios objetos, etc. Isso se ele escolher andar no escuro, né? Por mais que ele tenha a possibilidade de ver e enxergar, mas isso só quando há luz. Se ele caminha na escuridão, ele acaba tropeçando. Da mesma forma, diz o Alter Rebbe, em termos espirituais, aquele que opta caminhar na vida, no mundo, no escuro,
não é? Torá, ora, Torá é luz. Para iluminar o mundo nós temos que recorrer à Torá. A Torá nos dá a verdadeira luz que nos mostra, nos ilumina o mundo e a vida para saber onde não esbarrar, onde não tropeçar. Se faltar essa luz, então a pessoa está andando como um tolo no escuro. Né? Então, aqui é necessário acender a luz. Acender a luz em termos espirituais significa a pessoa se conscientizar, né? Acreditar que Deus é onipresente, Ele preenche todo o universo, etc. Mas aqui, mais do que isso, o Alter Rebbe está querendo nos dizer, e como a gente já viu isso anteriormente, isso também é o objetivo da reza, não basta ter apenas uma fé vaga e abstrata, que às vezes está um pouco distante do indivíduo e não impacta as suas decisões, as suas escolhas, suas atitudes e seu comportamento. É necessário interiorizar a fé, e esse é um dos trabalhos nossos, um dos esforços nossos durante a reza, que é trazer a fé para dentro, que ela não fique só pairando por cima da pessoa, que a pessoa tenha uma noção, ele acredita, ele diz que acredita, etc. Mas isso não impede que ele cometa pecados, transgressões ou faça coisas ruins e negativas. Isso significa, quando a pessoa está fazendo a coisa negativa e ruim, significa que ela está andando no escuro, né? Porque se estivesse claro, se a luz estivesse acesa, né, se a sua alma estivesse brilhando, ele sabia que aqui tem um obstáculo na frente. Ele não vai entrar de cabeça na parede, não é? Ou não vai esbarrar naquilo e tropeçar. Então, por que acontecem esses tropeços, escorregões, etc.? Porque falta nele a visão, porque para ele está escuro, porque ele não está vendo, enxergando o que de fato é importante, essencial na vida, na existência. Ele não está conseguindo ver com os olhos da sua mente ou do seu coração a espiritualidade e a divindade. Talvez ele ouviu, ele acredita em Deus, como nós falamos, mas ele não está imbuído disso, ele não interiorizou esses conceitos a ponto disso agir sobre a pessoa e impactar, influenciar suas atitudes e suas escolhas. Por isso ele nos diz, já que o nosso trabalho é se desprender só do plano superficial, ou do assédio físico materialista que o mundo nos oferece ininterruptamente, e conseguir se desprender disso, se elevar, absorvendo o espiritual, isso não é fácil, por isso nós repetimos tantas vezes na reza, e por isso nós também rezamos todos os dias, e no próprio texto da reza isso aparece diversas vezes, esse assunto, porque para o ser humano, para a alma incorporada no corpo físico, no mundo terrestre materialista, isso é um pouco vai contra a nossa natureza instintiva, não é? Então, aqui para mudar essa natureza, a pessoa tem que se esforçar para enxergar diferente, enxergar por cima, enxergar mais a fundo. Para que a pessoa consiga insuflar no fundo do seu, e no interior do seu cérebro e do seu coração, da sua mente e dos seus sentimentos. Essa consciência, que não há nenhuma existência verdadeira além de Deus, Deus, mundo, o mundo é Deus. Então, até que a pessoa consiga colocar isso, embutir isso de forma fixa e definitiva no seu coração, como se ele estivesse vendo algo que a pessoa viu, ele não vai contrariar, ele não vai negar, e etc., nem pode ignorar. E assim nós devemos fazer em relação também à espiritualidade e divindade, captar isso de uma forma tão clara, tão fixa, que não possa ser ignorada. Como e quando a gente consegue absorver o assunto abstrato espiritual de uma forma tão intensa, tão profunda, tão presente, mesmo na nossa mente, no nosso coração físico, materialista, incorporado no corpo físico, etc., durante a reza, através da meditação na reza. Quando a pessoa então meditar, refletir, e esse é o objetivo e essa é a essência da oração, não é? Fixar a sua ideia de uma forma muito profunda, de uma forma muito
né, definitiva na sua mente, no seu coração, então com isso a pessoa vai despertar o amor a Deus. No momento que o amor a Deus está presente, as outras coisas secundárias ficam de lado.